Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos trazer mais um ensinamento e queríamos convidar vocês a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que possa receber todas as notificações e que possa acompanhar conosco esse estudo que a gente está fazendo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Meu nome é Saulo e seja muito bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosa. Estamos aqui então para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a citação de João, né? Capítulo 8, Versículo 31 e 32, onde Jesus dizia aos judeus, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje vamos falar dessa passagem onde Jesus nos convoca a permanecer no conhecimento que ele traz de forma verdadeira e ele nos diz que ao conhecermos a verdade nos libertará. Não é isso? Exato, Ao falarmos de verdade, né, as verdades que Jesus nos deixou, nós gostaríamos de falar da nossa condição ainda, da condição do nosso planeta, né, que está lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Está ali, diferentes categorias de mundo habitado, segundo o grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, nosso planeta está ali colocado na segunda categoria de expiações e provas. Somente à frente dos mundos primitivos, onde seriam as primeiras encarnações, né, no reino hominal. E como tal, nós sabemos que o planeta Terra é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta prisão. E nessa escola, nós ainda somos meros aprendizes do Evangelho, não é? Então, isso vai requerer de nós, não somente o conhecimento, mas, sobretudo, a vivência. E nós adentrarmos, fazermos um estudo aprofundado nos ensinamentos do Cristo, não é? E para que nós tenhamos, então, humildade de reconhecermos que não somos os senhores ou donos da verdade ainda, embora Jesus nos tenha deixado esse legado grandioso e amoroso para a nossa própria libertação, né? Nos libertarmos de quê? Das nossas imperfeições, dos nossos erros, dos nossos enganos, das nossas atitudes negativas, de abusos e excessos, não é? Então, desculpa, só para complementar a minha ideia, e também lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, está lá, né? Bem-aventurados, pobres de espírito, que seriam os humildes, que nós já falamos num vídeo anterior, não é? Uma orientação de um espírito protetor denominado Ferdinando, ele que nos chama a nossa atenção para que nós tenhamos cuidado, né? Não vos ensoberbeis do que sabeis, né? Que a gente não deve se envaidecer, pois o vosso saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, é um chamamento para que nós não nos... Embora nós sabamos que a nossa humanidade já detém um conhecimento muito amplo, muito extenso, grandes conhecimentos quanto à ciência, à tecnologia, mas quanto à moral ainda nos falta muito, não é, Saulo? Então, a gente precisa entender que a verdade que a gente tem, que a gente hoje conhece, é uma verdade relativa. Exato. A verdade absoluta, ela não pertence a esse mundo, né? Exato. Então nós temos uma verdade relativa e a prova disso é que essa verdade ela muda
ao longo do tempo. Vamos perceber isso? De forma bem didática, o mundo na Idade Média, o mundo ele era quadrado. Os mapas eram feitos de forma que o mundo era quadrado, e a ideia que se tinha é que se você navegasse no oceano, em algum momento o mundo ia acabar e você ia cair num despenhadeiro sem fim, né? E hoje nós sabemos que o mundo é redondo. Então, o que era conhecimento verdadeiro naquela época, hoje não é mais. Hoje é outra verdade. Em algum momento, acreditávamos que todos os planetas e todas as estrelas passavam em volta da Terra, ou seja, a Terra era o centro do universo, né? E hoje já sabemos que a Terra se movimenta em torno do Sol e o Sol se movimenta dentro do universo. Toda a galáxia se movimenta dentro do universo. Então, veja, todo esse conhecimento, ele é temporário. As verdades são temporárias, né? Elas não são absolutas, elas são aquelas que a gente tem no momento, né? E a gente precisa entender que, pela nossa condição, como você mesmo nos falou, como um planeta de provas e expiações, somos meros aprendizes e ainda não temos condição de ter todo o conhecimento. O que não quer dizer que você não deve buscar o conhecimento, que você não deve buscar a verdade, e que essa busca não se transforma gradativamente em verdades mais próxima da realidade, né? Sim. Nós estamos sempre em busca. Em busca, porque o conhecimento é sempre progressivo, né? Sim, Quanto mais nós evoluímos, mais nós temos condições de perceber o que viria a ser essa verdade que Jesus nos coloca. E ele sim, ele como esse ser já integral, este ser liberto, né, de todas as imperfeições, como guia e modelo da nossa humanidade, ele tinha como vislumbrar, né, a verdade absoluta, que nos falta muito ainda. Mesmo ao mais sábio do nosso planeta, falta muito ainda, né? Emmanuel traz um texto muito interessante, então eu vou ler, me permitam ler, que ele traz um texto muito interessante que ele diz assim: do Vinha de Luz, né? Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira. Muitos aceitam a verdade e estendem-lhes as lições, advogam-lhes a causa e proclamam-lhes os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Observa deste modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, quando Emmanuel traz esse texto maravilhoso para nós, é importante a gente ressaltar aqui alguns tópicos, né? Principalmente quando ele diz que a gente vislumbra a glória, né? E que a gente precisa falar menos e agir mais, ou seja, nós precisamos trabalhar, vivenciar. Jesus já diz que precisávamos permanecer na sua palavra, né? Ou seja, permanecer na sua palavra é que você realmente faça um esforço
em vivenciar essa palavra. E essa verdade que Jesus nos traz é seu Evangelho. É esse conhecimento maravilhoso que ele já, como você antes falou, como um espírito já de capacidade superior, né? Um espírito já angélico, tem essa compreensão e vem nos trazer essa verdade. E aí nós precisamos permanecer, se esforçar, vivenciar. Porque, olha, uma coisa é você ter o conhecimento, né? Eu posso ter o conhecimento, mas não vivenciar. Não é verdade, Rosa? Por exemplo, fazer a prática do bem, não fazer a prática. Por exemplo, eu posso saber que eu tenho que atravessar a rua na faixa de pedestre, né? Mas eu posso simplesmente não fazer uso da faixa, não é verdade? Então, um exemplo corriqueiro da nossa vida, né? Eu posso saber que preciso respeitar o mais velho, mas posso não respeitar. Esse conhecimento, ele pode ser apenas para mim, de certa forma, um conhecimento, como diz no dito popular, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Mas é preciso, como Jesus disse, permanecer na minha palavra. Ou seja, precisa, e Helena diz, verdadeiramente. Porque não adianta eu também sair pregando nada disso, falando aos outros desta verdade, se eu não vivencio. Não fazer a prática, né? Não fazer a prática. Então eu preciso realmente praticar. Só essa prática, só esse conhecimento vivenciado é que realmente nos modifica. E ao nos modificar, nos liberta. Nos liberta verdadeiramente. E nos liberta do quê, Rosa? Porque assim, quando a gente fala em liberdade, a verdade vos libertará, do que será essa verdade estar nos libertando? Das nossas imperfeições, né? Como já havia dito, das nossas fraquezas. Daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos escraviza. Exato. E o que nos escraviza e nos aprisiona nesse mundo, né? Muitas vezes é o dinheiro. Isso é o apego, né? A matéria. O apego à matéria. Isso. Os vícios. As nossas imperfeições morais, né? Então, aquele que ainda está preso ao vício, seja do álcool, seja das drogas, seja do cigarro, seja do sexo feito de forma desvairada, né? Ou seja, de forma inconsequente, tudo isso nos aprisiona, nos vicia, Aquele que está preso, por exemplo, ao alcoolismo, ele é um escravo do álcool. Com certeza. Né? E quando é que ele verdadeiramente se liberta do álcool? É quando ele sabe que o álcool faz mal? Não, porque a todo momento é dito a ele, meu irmão, o álcool vai lhe fazer mal. Olha, vai lhe trazer problema no fígado, vai te trazer problema orgânico, está te trazendo problemas na família, trazendo problemas na sociedade, mas ele não se convence. Quando que isso realmente o liberta? Quando ele começa a vivenciar a verdade, quando ele percebe que tudo aquilo faz mal, que o álcool lhe faz mal, que aquilo, e ele começa a vivenciar essa verdade, que ele começa a perceber que ele não pode mais fazer, e ele começa a vivenciar, aí vem a liberdade, pelo menos desta prisão. Só que Jesus não trouxe uma verdade, mas um compêndio de verdades através da sua vivência e do seu Evangelho. Realmente é um grande desafio, né, para todos nós, a cada dia, a cada momento, a cada instante, né, nós reconhecermos aquilo que nós precisamos ainda
melhorar, né, Saulo? Se nós não temos apego à matéria, não somos tão apegados, né? Não somos assim, não estamos tão escravizados, né, aos bens materiais, mas nós podemos ter outros vícios, né? Como fala do egoísmo, da nossa vaidade, né? A falta de benevolência, né? Veja, Rosa, e é preciso disciplina, Com certeza. porque é muito fácil a gente cair nos nossos enganos. Sim. Porque é como eu estava falando, primeiro vem o conhecimento dessas verdades, né? E isso a gente vai aprendendo toda vez que a gente lê o Evangelho, toda vez que a gente lê a nossa doutrina espírita, que é consoladora, e através dos espíritos nos traz tantos ensinamentos, ou através da Bíblia, enfim. Quando você conhece a verdade, que você começa a estudar essa verdade, isso vai nos trazendo conhecimento. E esse é o primeiro passo, né? Conhecer. Mas não é tudo. Porque Jesus simplesmente não disse assim, olha, conhecereis a verdade vos... Não, ele diz, se vos permanecestes na minha palavra verdadeiramente, então conhecereis a verdade, porque ele trazia a verdade. E aí essa verdade vos libertará. Então, ou seja, é preciso disciplina. É preciso que a gente se autoanalise, que a gente busque a nossa reforma íntima, que a gente busque esse autoconhecimento através da reflexão, através da reflexão diária, sim, né? Todos os dias, constante, minuto a minuto, para que a gente possa entender então que, poxa, não sou mais aquele homem velho. Porque quem de nós aqui não, em algum momento não já foi orgulhoso, vaidoso, mentiroso, perdulário? Quem de nós, se não fizemos isso agora, no momento, no passado já fizemos, né? Então, não podemos julgar o próximo, temos que fazer essa reflexão conosco. Exato. E dizer assim, olha, eu preciso me libertar disso tudo. Como é que eu faço para me libertar? Primeiro eu conheço. Isso, primeiro tem que reconhecer, né, os nossos erros, enganos, nossas imperfeições. Eu conheço a verdade, reconheço que ainda não pratico esta verdade, e aí começo a vigiar os meus atos para fazer a verdadeira modificação. Porque é fácil, é muito fácil dizer assim, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí eu digo, tá bom, honrai vosso pai e vossa mãe. Mas você vivencia isso? Né? Você vivencia verdadeiramente? Ou você colocou o seu pai e sua mãe em situação degradante, ou você largou ele lá no último cômodo da casa sem dar atenção, né? Então assim, você tem que verdadeiramente vivenciar esses ensinamentos. Não basta simplesmente conhecê-los, nem propagá-los. Tem que essa é uma mudança que ela é íntima, é nossa, mas é íntima, é cada um com si, cada um com a sua mudança. Sim, com certeza. É intransferível, né? Cada um tem que fazer a sua reforma do íntimo. Não tem como transferir a nossa responsabilidade ao outro, né? Muitas vezes, mas eu sou assim porque fulano me obriga. Não existe essa possibilidade, não é? É sempre a nossa responsabilidade, o que nós temos que fazer para darmos um passo adiante, não é? Em revermos os nossos valores, não é? Sim, porque olha, quando ele diz permanecerdes na minha palavra, além dessa perseverança, a gente tem que fazer a mudança interior, né? Porque se ele diz assim, olha, conhecereis a verdade nos
vos libertará. Vos libertará, nós temos que reconhecer que eu não posso mais continuar sendo como sou. Porque algumas pessoas têm a mania de dizer assim: ah, eu sou assim, vou continuar sendo assim, vou morrer assim, e quem quiser gostar de mim, que goste de mim assim. Mas, olha, vou te dizer uma notícia: você nasceu, reencarnou para se modificar. Então, como que você pretende levar uma vida inteira estacionada em uma forma só? Vai ficar estacionário, né, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, né? E Deus respeita, mas nós sabemos que vamos desperdiçar o nosso precioso tempo, porque nós sabemos que nesse período de transição, né, será exigido de todos nós um pouquinho mais, né, da nossa vivência no Evangelho do Cristo, em que aquele homem velho tem que ser esquecido, né? Nós temos que agora dar um passo adiante, vermos... Eu ouvi, desculpa Rosa, eu ouvi de um palestrante, numa palestra dessa no YouTube. Nós não estamos aqui para criar nada, nós estamos aqui numa conversa amiga, e eu ouvi essa palestrante falando assim: olha, isso é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, né? Então, veja, não se cristalize, não permaneça, não faça como a Gabriela da novela. Não é assim. Você tem que se modificar. Se você reconhece em você alguma coisa errada, esforça-te para modificar isso. Faça de forma que você possa amanhã ir embora melhor do que quando chegou. Isso, com certeza, né? Como o Chico dizia, desculpa, que hoje possa ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É esse nosso esforço contínuo, né? Através da autodeterminação, da perseverança. E só assim você vai fazer cumprir estas palavras do Cristo, que diz: se permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque aí, através da sua mudança, através destas verdades, você se modificará, e essa mudança para o melhor, para um novo homem não como homem ou mulher, um homem, né, um novo ser humano, você então encontrará alguém liberto das paixões, dos vícios, dos enganos. Não é isso, Raul? Sim, com certeza. Né? É isso então, aí, como gente. diz lá no livro, né, Vinha de Luz, Jesus é a verdade sublime e reveladora, né? Não tem outro caminho, né? Ele mesmo já disse, né? Eu sou a porta estreita, eu sou o caminho, né? A verdade é a vida. Então, se ele mesmo já nos disse que ele é o caminho, é a verdade, então está aí, né? Basta você ler o Evangelho. Mas, gente, vamos lembrar, ler o Evangelho, aprender o Evangelho, não é decorar, não é ler a letra fria, porque muitas vezes, naquela época, Jesus estava falando a um povo ainda rude, a um povo ainda que não tinha conhecimento, e ele precisava falar com crianças de forma didática. Então ele trazia parábolas, ele trazia seu conhecimento junto à vivência daquele povo. Então precisamos colocar as palavras dentro do contexto histórico, dentro do momento que Jesus vivia. E isso hoje nós temos o Espiritismo, né? A nossa doutrina espírita, que nos facilita, né? Todas essas passagens que poderiam suscitar dúvidas ou controvérsias, né? Hoje não há mais essa alegação. Não dá mais para negar. O Espiritismo, como Consolador prometido, né, nos esclarece, nos orienta, nos encaminha, né, mostrando qual o verdadeiro caminho para alcançarmos esta verdade tão propagada pelo nosso querido Mestre Jesus. Por exemplo, no começo dessa passagem, Jesus dizia
aos judeus que criam nele. O que quer dizer isso? Né? Opa, Jesus está privilegiando os judeus? Não, nesse caso, os judeus não como nacionalidade, mas a um povo que naquela época já tinha um conhecimento espiritual melhor, que já cria num Deus único, que já tinha um conhecimento espiritual um pouco mais avançado para a época, e ele ainda diz, aqueles judeus que criam nele, ou seja, aqueles judeus que já não estavam tão apegados ao judaísmo, mas que começavam a acreditar nos seus ensinamentos renovadores. Exato. Né? Então veja, Ele trazia uma nova proposta, né? Sim. Além daquilo que Moisés havia deixado como norma, como regra para todos, Jesus trazia essa nova proposta. Trazia a renovação do amor, né? Exato, não mais somente a lei de justiça, mas agora a lei do amor. E veja, como é importante você interpretar as palavras, você buscar esse ensinamento, porque senão você pode desvirtuar essas palavras. E foi o que aconteceu durante muito tempo. Sim. As igrejas dogmáticas desvirtuaram as palavras para se manter no poder, sim, ou para manter os seus dogmas, e isso, infelizmente, não é a verdade. A verdade é a verdade que Jesus trouxe no seu Evangelho, né? Jesus não criou religião. Não. Jesus trouxe um ensinamento de amor, de Com verdade, certeza. de vida. Sim, como está lá, não é fora da igreja, não há salvação, mas é fora da caridade, não há salvação, né? Sim, é verdade. Então, pessoal, espero que a gente possa ter trazido um pouco mais de conhecimento dessa passagem onde Jesus nos convoca a permanecer verdadeiramente na sua palavra, e através da sua palavra nós possamos então conhecer a verdade, pois essa verdade nos libertará. Tá bom? E fiquem com Deus, curtam aí o nosso canal, assistam nossos vídeos, clique no sininho para ser notificado, e até a próxima. Nosso abraço fraterno, nossa eterna gratidão, e que o nosso querido Mestre Jesus possa sempre nos orientar, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva, rumo ao bem, a prática do amor ao próximo e da caridade. Muito obrigada.